Então vamos para mais um caos de carnaval aí, pessoal. Sombras carnavalescas. Sombras carnavalescas. Rio de Janeiro assombrado. Boa noite, nossa querida Andréia Garrido, do canal Assustados de Plantão. Meu nome é Cláudio Honor e estou aqui para compartilhar uma história arrepiante que aconteceu comigo lá pelos idos de 1980, quando eu trabalhava em um estaleiro naval no Rio de Janeiro. Gente, eu li essa história aí há pouco tempo e é muito 10. Era uma noite de carnaval, o Rio estava em festa e eu, como qualquer carioca que se preze, estava no centro da cidade, aproveitando a folia com alguns amigos em um bar. A bebida fluía e a música tocava alto. O clima de alegria era contagiante e eu me deixei levar por essa atmosfera. No entanto, como todas as noites de festa, essa também chegou ao fim. Era tarde da noite quando decidi que era hora de voltar para a pensão onde estava hospedado, que ficava nas redondezas do estaleiro. As ruas estavam estranhamente desertas e um silêncio pairava no ar, contrastando fortemente com a agitação do carnaval que havia acabado de deixar para trás. Caminhei pelas ruas desertas, sentindo os efeitos da bebida, e a sensação de solidão era inquietante. Foi então que algo muito estranho aconteceu. 3 mulheres, vestindo longos vestidos, surgiram atrás de mim. A princípio pensei que fossem foliãs de algum baile de carnaval, que eu não havia percebido. Andavam silenciosamente, como se flutuassem pelo chão. O que mais me perturbou foi o fato de que seus rostos estavam ocultos nas sombras dos chapéus de abas largas que usavam, e seus passos eram tão leves que mal faziam barulho na calçada. Aproximei-me de um poste de luz e virei para olhar melhor, mas para meu espanto, elas simplesmente desapareceram diante dos meus olhos, como se nunca estivesse estado ali. Ainda confuso e com o coração acelerado, após o estranho desaparecimento das 3 mulheres de vestido, foi então que de repente comecei a ouvir meu nome sendo chamado. Uma voz de mulher, carregada de raiva, ecoava por todas as direções. Aquilo era inquietante. As palavras que ela proferia eram nítidas, mas a fonte daquela voz parecia se mover, como se estivesse saindo de todas as portas e janelas das casas ao meu redor. Cláudio Honor, onde você está? Cláudio Honor! Ela gritava meu nome repetidamente em um tom que arrepiava minha espinha. Pensou, gente? Eu estava perplexo, incapaz de compreender como a voz podia vir de tantos lugares diferentes ao mesmo tempo. Né? A moça acho que gritava assim, né? Cláudio Honor, onde você está? Cláudio Honor! Era assim que está me vindo à cabeça. Minha mente estava em um turbilhão e eu não sabia como reagir à situação bizarra. A voz continuava a me perseguir, aumentando essa intensidade e raiva a cada momento chamado. Meus passos se apressavam e eu me via correndo pelas ruas escuras, com a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Eu andava apressadamente pelas ruas, olhando para os lados de maneira nervosa, tentando identificar a origem das vozes que me atormentavam momentos antes. E então, quando eu menos esperava, quase dei de cara com uma mulher deslumbrante. Seu vestido longo e prateado brilhava à luz fraca das ruas.
Ela tinha uma pele de porcelana tão perfeita que me deixou momentaneamente cativado. Sem dizer uma palavra, ela simplesmente pronunciou um suave olá. Olá, querido. Enquanto tragava seu cigarro, a fumaça dançava em seu rosto antes de ser expelida em direção ao meu. Sua voz era hipnotizante e, por um momento, a preocupação e o medo pareciam se dissipar. Ela me perguntou se eu estava perdido. Sua voz soava como uma melodia. Ela continuou dizendo para eu não ter medo, assegurando que nada de ruim me aconteceria ali. Em um toque de ousadia, ela sugeriu que, se fosse viva, ela falou, se eu fosse viva, me daria um beijo. Eu ri nervosamente, pensando que ela era talvez uma de muitas das prostitutas que costumavam a frequentar aquelas ruas naquela época. No entanto, quando me virei para responder à misteriosa mulher, algo estranho aconteceu. Ela simplesmente desapareceu diante dos meus olhos, como se nunca tivesse estado ali. O que estava acontecendo naquela noite de carnaval? Além de qualquer explicação, né? O que estava acontecendo naquela noite de carnaval estava além de qualquer explicação racional. Com o coração ainda batendo descontroladamente, eu continuei a caminhar praticamente em passos largos, que beiravam a corrida. Desesperado, acendi um cigarro para acalmar os nervos. Naquela época eu era um fumante e o cigarro era o meu fiel companheiro em momentos de tensão como aquele. Virei a esquina, ansioso para se distanciar daquelas experiências inexplicáveis, quando me deparei com uma figura sinistra do outro lado da rua, de paralelepípedo. Era um homem todo vestido de preto, com uma espécie de capa que o envolvia misteriosamente. Seu olhar parecia atravessar minha alma e uma sensação de terror percorreu meu corpo. Decidi não olhar diretamente para ele, com medo de me deparar com mais surpresas inexplicáveis. Porém, a figura estranha que encostava em um poste de luz não demorou muito a quebrar o silêncio com um educado boa noite e um pedido inusitado. Você teria um cigarro para me dar? Meus dedos tremiam enquanto eu tirava um cigarro do maço e oferecia a esse homem misterioso. Minha voz trêmula respondeu: claro, aqui está. Ele aceitou o cigarro, acendeu com um isqueiro que surgiu magicamente de sua capa e em seguida deu uma tragada profunda. A sensação de estranheza e medo só aumentava e eu não sabia o que fazer. Quem era esse homem? O homem, sem olhar para mim, disse: não fique com medo das raparigas, não. A Valquíria é a mais assanhada delas, mas ela só quer se divertir em uma noite de carnaval. Respirei fundo e perguntei se a mulher de vestido prateado, que disse que se fosse viva me beijaria, se era ela a Valquíria. O homem de preto deu uma risada que ecoou como um eco sinistro, lembrando-me que aquela risada que ouvi anos depois em um vídeo de Michael Jackson. Né? Deve ser aquele lá do final. Ele deu outra tragada no cigarro e ainda sorrindo disse: meu jovem, se ela fosse viva, com certeza não resistiria a você. Uma risada macabra o seguiu, fazendo arrepiar minha espinha. No entanto, o homem logo ficou sério e deu um aviso crucial. Ele me disse para não virar na tal rua, pois algo terrível me esperava lá. Mas ele me assegurou
que estava disposto a me acompanhar até a pensão onde eu morava, garantindo que nada de ruim me aconteceria. Aquele encontro com as figuras misteriosas continuava a me assombrar enquanto eu andava apressadamente pelas ruas desertas do Rio de Janeiro. Era estranho que o homem de capa preta, apesar de ter prometido me acompanhar até a pensão, tenha ficado parado encostado no poste, como se estivesse apenas observando. A sensação de que algo não estava certo só aumentava à medida que os tiros vindos das ruas adjacentes ecoavam ao ar, aumentando a tensão daquela noite caótica. Finalmente cheguei à porta da pensão onde eu morava. Antes de entrar, não pude deixar de olhar para trás, apenas para me deparar com a visão inquietante. O homem da capa preta estava parado em frente à pensão, como se estivesse aguardando a minha entrada. Minha mente estava em turbilhão e o medo se misturava com a curiosidade. As perguntas ecoavam à minha mente. Quem eram essas figuras e por que escolheram aparecer para mim naquela noite? Andréa Garrido, esta é uma perturbadora história que me marcou para sempre. Só imagino, meu Deus! Mas eu amei essa história eu achei muito linda, gente, muito linda mesmo, esse caos aqui do Claudionor, né? Sim. Muito bom. Ele estava sendo protegido, né? Tanto as moças, desde as primeiras lá, desde a moça do vestido prateado. Eu queria viver um caos desse aí, viu? Isso é louco. Porque não mas aí não aconteceu nada de ruim com ele. Eles não vieram para assustar, não foram figuras Parecia feias. Que eles estavam protegendo o caminho dele. Porque viu que ele falou que era para não entrar em tal rua, de repente ele era a rua que teve lá o tiroteio. De repente, mais à frente lá, estava tendo tiroteio lá, e pensou, se ele passasse por aquela rua, ele talvez fosse, né, morrer. E aí, pessoal, vocês gostaram desse caos? Eu amei. Bastante sobre ele. Cadê? Amei esse caos aí.